Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora é tarde, aqui em São Paulo, 9 de agosto de 2024. Nesses dias eu tenho pintado paisagens no Parque do Ibirapuera. Tem sido sessões difíceis de pintura porque eu estou tentando recuperar a minha intenção de fazer um colorido irreal, ou seja, de mudar as cores da realidade. E isso é muito difícil de fazer porque tem aspectos muito complexos de uma paisagem, como a copa das árvores. Em perspectiva, as mais distantes mais claras, as mais próximas mais escuras. Sem contar que as vegetações mais novas, elas são amareladas, porque é aquele verde amarelado da flor novinha, da flor novinha. Então é difícil, quando se propõe a representar mudando as cores da realidade, criar um sistema de correspondências. Então eu tenho utilizado apenas uma cor nas minhas duas últimas pinturas e feito uma captura de luz e sombra, não é nem de luz e sombra, mas de claros e escuros. Acho que isso é um pouco parecido com luz e sombra, mas é um recurso que tem me ajudado a caminhar. De primeiro capturar a imagem como se fosse um desenho. Eu lanço um desenho com lápis de cor, ou lápis de cor preto, ou lápis grafite, e depois eu venho colorindo primeiro o fundo, para depois colorir os troncos das árvores. E por fim eu aplico as copas com pequenas graduações de claros e escuros. Isso tem me ajudado. Agora, lidar com o sucesso ou o insucesso artístico é muito difícil. Eu tenho passado alguns dias de cama. É difícil aguentar o bom resultado assim como o mau resultado. É uma cobrança interna muito grande. E nesse processo talvez de relaxamento, de colocar a mente num estágio menos severo de cobrança, e portanto eu vou para a cama para descansar, para pensar no que eu estou fazendo. Enfim, eu estou cobrindo esse vazio interior com leituras, com a igreja, e tem sido muito um período bom de encontrar a mim mesmo. Agora, a arte como terapia, eu acho que não é uma coisa boa. Não é uma coisa que venha a colocar a pessoa num sentido de cura. Existe a arte terapia, mas talvez isso seja muito periférico, eu não sei, eu não sou do ramo. Mas eu estou lendo as cartas do Van Gogh para o Theo, do Vincent para o Theo, e eu tenho a impressão de que Vincent, colocou a pintura como uma variável determinante da sua recuperação mental. E isso eu não acho uma coisa boa, porque ele pintou 80 quadros nos últimos 80 dias de vida. Um quadro melhor que o outro. E essa certeza do bom resultado, associado a uma série de variáveis tristes da vida dele, num dado momento ele fala para o Theo: irmão, as pessoas dizem que eu estou comendo coisas que eu pego no chão. As pessoas dizem que eu estou comendo tinta, que eu estou bebendo trebentina, que é o solvente. Então é muito difícil. Eu tenho uma visão particular de que tem algumas variáveis mal casadas que levaram à ruína daquela pessoa. Eu não sabia que ele tinha realmente enlouquecido. Eu achava que era a maldade das pessoas. Mas pelas cartas eu estou vendo que ele realmente enlouqueceu e corria o risco de definitivamente ir para um sanatório. E ele, no momento em que eu estou lendo, um ano antes do suicídio dele, ele até esperava por isso como uma boa solução, passar o resto da vida num sanatório.
E os médicos talvez tenham errado de não provocar uma solução mais interventiva com ele. Fala, meu, nesse momento você tem que parar de pintar. Olha para dentro de si. Ele ia ser uma grosseria com ele, mas talvez seja uma grosseria necessária. É o meu ponto de vista. A ausência de freio na vida dele, de ser um bicho solto, de beber absinto, não se sabe em que quantidades, e frequentar bordéis numa cidade pequena, e ser um homem público, isso tudo se tornou insustentável. Quando eu comecei a ler as cartas, a população local de Arles fez um abaixo-assinado de 80 assinaturas anônimas pedindo para o prefeito expulsar o Van Gogh de Arles. Para não virar um tumulto, prenderam o Van Gogh enquanto a situação se resolvia. E depois de muita conversa, de muito atrito e conflito e conversa e solução, ele foi para Saint-Rémy, acho que é isso, ele foi para Saint-Rémy, se não me engano. Então é difícil ver o percurso de um artista que perdeu a vida de uma maneira tão trágica. E essa leitura está me levando a outras leituras, do expressionismo abstrato, do expressionismo. Eu estou pesquisando o pós-impressionismo e o expressionismo alemão nesse momento em que eu estou recuperando a minha intenção de mudar as cores da realidade. Por que eu quero isso? Porque é muito legal, em primeiro lugar. A arte sem diversão se torna horrorosa, eu acho. Tem pessoas que fazem arte que eu não sei qual é o grau, o nível de diversão. Porque não é, muitas vezes, o interesse da arte que a pessoa está fazendo, tudo bem. É um tempo maravilhoso o que a gente vive, da grande liberdade que os artistas têm de fazer a sua arte e contar sobre a sua arte. A descolonização das artes provoca uma possibilidade infinita daqui para frente, ou de um período recente para frente, das pessoas fazerem aquilo que elas bem entendem, sem necessidade de manifesto, sem necessidade de movimento. E isso tudo é muito novo. Um autor que eu estou lendo, Arthur Danto, ele considera isso como o fim da arte. E é muito bom, porque no passado os movimentos viam espaços na história para serem ocupados. E isso levou a descontinuidades, na minha opinião, a descontinuidades desagradáveis. De repente, o expressionismo abstrato se exauriu. Como assim? Virou uma moda. Passou a moda, veio a pop art. A pop art. Então não é... Eu estou julgando como moda. Eu estou julgando que a sociedade, num período curto, relativamente curto de tempo, se completou, se saciou de um movimento artístico e vai para o outro, e depois para o outro. O tempo em que a gente vive é muito proveitoso, porque podem acontecer diversas manifestações paralelas, dissonantes, convergentes, que comunguem de valores ou não, que tenham referência ou não. O que é ter referência? Fazer uma arte que se liga à arte do passado. Eu me considero um artista que usa referências, mas tem muitos artistas que não, e tudo é válido. É um tempo maravilhoso que a gente vive, que as tecnologias permitem uma difusão democrática das artes. A gente vê dancinhas que fazem milhões de likes. Por que um artista como eu, na pesquisa que eu faço um vídeo e dá 16 likes? A partir de certo momento, eu cheguei à conclusão de que isso não me importa. Eu estou fazendo esse registro para poucas pessoas mesmo, para mim mesmo.
E acho que isso que é a beleza de preparar o futuro. Caso um dia eu venha a ser considerado, esse material existirá para ser apreciado. E eu não posso deixar de aproveitar no tempo presente as riquezas da minha época, tal qual gerar um depoimento sincero e verdadeiro sobre o meu cotidiano dos tempos atuais, dos tempos recentes, dessa semana. Então é muito desafiador. Eu estou com dificuldade de encontrar uma galeria que trabalhe bem as minhas pinturas, de encaixar o propósito investigativo da galeria com o meu propósito de pesquisa. E não há conversas possíveis nesse momento. Mas, por que eu estou dizendo isso? Porque isso faz parte dos mecanismos de circulação das artes. E com as novas tecnologias, a circulação rompe fronteiras. Esse vídeo é para o Instagram, para o Facebook, para o YouTube, sobretudo. E de repente eu tenho uma porta nova de me comunicar com as pessoas que gostam de mim, que me seguem, e isso vem abrir uma perspectiva nova de comunicação. Eu acho que um dos momentos mais fortes da relação entre as pessoas é quando colegas de trabalho se encontram. Um vereador com um vereador, um artista com um artista, um professor com um professor, psicanalistas, cientistas, advogados e até comerciantes, por que não? Então, essa possibilidade, essa portinha de comunicação para o mundo, eu acho que ela se torna muito interessante. O que mais eu tenho a dizer nesse momento? Bem, essa semana eu fiz 2 quadros no Ibirapuera. É uma uma série de paisagens que já tem destino, e eu combinei com as pessoas que vão adquirir essas paisagens que numa pequena exposição elas serão mostradas oportunamente de maneira inédita. Portanto, por enquanto eu não estou mostrando esses trabalhos. Então aquela prática que eu tinha de mostrar tudo no Instagram a todo momento, em tempo quase que real, eu deixei um pouco de lado. Mas eu acho que isso tem sido muito bom, muito proveitoso, porque as redes sociais criam, às vezes, mais barreiras do que acesso. Eu escrevo para pessoas que não respondem, e muitas vezes o que as pessoas apreciam são comentários e interações que não são recíprocas. Isso causa um certo sofrimento. Então eu até tirei o Instagram do meu celular, porque eu ficar observando os sucessos e as vitórias das outras pessoas que não se comunicam comigo é uma coisa um pouco subtrativa. Que palavra horrorosa. Mas eu estou com fé de que esse esvaziamento que eu estou vivendo da construção da série de pinturas novas, chamada Novas Paisagens, provisoriamente, eu quero encontrar um título bacana para essa série de pinturas, que tem a ver com estados alterados, sem alterações do estado mental do pintor que as fez. Eu acho que a gente vive numa época de uma sociedade que tem uma drogadição alarmante. Isso está levando a nossa civilização ocidental para uma ruína. E quando eu uso a cor para expressar a pujança de possibilidades matemáticas sensíveis, isso se mostra como uma necessidade lógica de construir os nossos horizontes sensíveis adequadamente.
sem tomar LSD, sem injetar heroína, sem precisar de aditivos para simular dentro de si coisas que podem existir fora. É uma nova realidade que eu estou criando. Eu não estou representando uma pintura, eu estou fazendo uma pintura. Esse universo moderno da arte, eu acredito que precisa, que deva, que seja interessante, que seja desejável de ser preservado. É importante essa dimensão da existência da pintura. É uma conquista que foi feita que, para mim, vai durar para sempre. E não é uma coisa que a evolução frenética de movimentos, artistas, nomes, a história, os meios de difusão, os meios de circulação, é tudo muito frenético. E a gente não pôde, muitas vezes, parar e prestar atenção naquilo que foi brilhantemente conquistado por muitos artistas excelentes, que muitas vezes são pouco celebrados, porque há um excesso de querer mais e mais e mais o outro. Então eu acho que as conquistas que já foram feitas vão render caldo para mais de 1000 anos. E nessas leituras que eu estou fazendo sobre o expressionismo, sobre o pós-impressionismo, e até sobre um movimento que um período histórico que eu não conhecia, o naturalismo. O naturalismo vem logo depois do romantismo. É impressionante. Todas as instituições modernas, democráticas que a gente conhece, praticamente todas, elas foram paliativos para frear a ascensão da classe trabalhadora. Então é tudo muito recente, tudo muito saboroso. Isso é 1830. É um livro do Arnold Hauser, a história social da literatura e da arte. É um livro saboroso, eu adoro, amo a história. E o fato da gente viver em tempos líquidos, onde a história pode ser contada em tempo real, a história recentíssima, a história contemporânea, a atualidade pode ser narrada de uma maneira específica, é desafiador para a gente encontrar aonde está o quê? A verdade. Então é muitas vezes imperioso olhar para dentro de si ou não ficar tão atento ao modo quase que fixativo com o qual a política tomou importância nas nossas vidas. É algo que está alarmante, o nível de intoxicação política nas nossas vidas cotidianas, nos nossos... Não sei se é certo dizer nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nas nossas decisões. E esse afastamento, eu acho que o artista é uma pessoa privilegiada, no sentido de profissão, e que isso pode ser emprestado às outras pessoas, esse desgarramento da vida com a política. O Antônio Abujamra tem uma frase maravilhosa que diz: a vida é maior do que eu. Quando a gente bebe a vida, a gente está perto de tudo, perto de todos, porque ela é maior do que nós, a gente comunga de algo que é maior do que a gente. Então, quando a arte tenta se conectar à vida, ela dá acesso ao público a algo que é maior do que o próprio indivíduo, do que o próprio ser que fez o trabalho ou que observa o trabalho. São momentos únicos de elevação dos sentidos, da alma. E isso eu digo não para dizer que as outras profissões são menos saborosas, mas para dizer que há uma proficiência da profissão idosa, né? Uma proficiência da atividade que eu exerço, que vem a contribuir muito. Eu tenho momentos que eu chego a pensar, caramba, eu sou meio alienado.
Mas isso é uma quase que condição irreversível dos tempos atuais para quem quer ter alguma sanidade, eu acho. Porque acompanhar tudo o tempo todo está muito difícil. Houve épocas que eu lia todo o jornal, todo dia. Isso acabou comigo. E me recuperei. Os poemas ajudaram muito a recuperar a minha capacidade de leitura que eu tinha perdido, por exemplo. Mas isso é passado. Eu acho que essa alienação, o Chorão do Charlie Brown Jr., ele gostava de dizer que era vagabundo. Eu, sem o bom humor dele e o despacho sobre si mesmo, eu diria que o meu vagabundismo é ser alienado. Agora, eu não sou a pessoa mais alienada do mundo, não é mesmo? Eu acho que isso tem a ver com um processo de dosar. A dose faz o veneno. Não dizem que a dose faz o veneno? Eu acho que é importante criar uma situação controlada do quanto a realidade me afeta, porque no fundo o que importa é a verdade. A realidade é contada de muitas formas. A verdade é construída internamente. A verdade é compartilhada ou o conjunto de percepções coletivas levam à verdade. E muitas vezes isso está bloqueado por instrumentos de informação viciados, ou especulativos, ou tendenciosos. Então é um jeito de existir ser um pouco alienado, ser um pouco distante, ser um pouco... Que palavra que é que eu pensei agora? Recatado. Sou um homem recatado. É o que está restando para tornar a vitória do dia a dia disponível. Obrigado pela atenção, não quero me alongar, espero cotidianamente fazer mais e mais vídeos. Obrigado.